e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra dentro desta série tão maravilhosa. E essa palavra mexeu muito comigo, sobre acesso. E você vai entender o que Deus te entregou nas suas mãos. O que é a oração de um cristão? O que a oração de um cristão é capaz de acessar? A nossa série, Quando a Igreja Ora, o tema de hoje, o que a oração acessa? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Em Atos dos Apóstolos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva, ela era perseverante no que diz respeito à palavra de Deus. Ela não abria mão de ter comunhão, de prestar o culto ao Senhor. E a igreja primitiva, ela não abria mão de compartilhar para que ninguém tivesse necessidade. E ela também entendia que não era possível viver sem oração. Nós vivemos uma geração que acessa o mundo inteiro através da tecnologia. Nós falávamos há pouco no gabinete, como nós nos tornamos dependentes da tecnologia. Se o seu celular falhar, talvez você não saiba mais de cor mais do que 2 ou 3 números de celular. Porque nós não decoramos mais os números, né? No passado nós sabíamos todos os telefones fixos. Eu tenho telefone fixo, da época que eu era garoto, ainda fixado na minha mente. Mas muitos telefones eu não tenho mais porque a gente não guarda, está tudo hoje no nosso celular. A tecnologia nos faz acessar uma infinidade de lugares e coisas ao mesmo tempo. Então a tecnologia, ela tem uma capacidade, as redes sociais, um recurso inigualável. Mas a tecnologia, ela não pode acessar o lugar que a oração acessa. Existem lugares que, por mais que você esteja conectado com o melhor aparelho, com a melhor internet, você não vai ser capaz de acessar, que é o coração de Deus. O coração de Deus, ele não é acessado por uma máquina. O coração de Deus não é acessado pela tecnologia. O coração de Deus é acessado por um coração contrito, por uma boca que se abre, por uma boca que louva, que adora, às vezes gemidos inexprimíveis. Isso te conecta ao céu. E a pergunta que o Espírito Santo fazia ao meu coração esses dias é: se nós tirássemos a oração da nossa vida, o que mudaria? Se nós deixássemos a partir de hoje de orar, e se nós não orássemos mais, o que mudaria? Nós perderíamos o acesso ao céu. Nós perderíamos o nosso acesso a Deus. Assim como quando a internet é cortada, e você perde o acesso às redes do mundo inteiro, assim quando nós cessamos a nossa voz, quando nós não oramos, nós estamos interrompendo o nosso fluxo, cortando a nossa conexão com Deus. Então, nós precisamos entender que quando nós clamamos a Deus, quando nós falamos com Deus, Deus anuncia coisas, Deus nos mostra coisas, Deus nos revela coisas que estão ocultas. O profeta Jeremias, ele fala sobre isso em Jeremias 33, versículo 3, ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando nós oramos, coisas espirituais acontecem. Bispo, mas a oração é um falar, é um abrir de boca, é uma conversa, e isso pode fazer com que coisas ocultas sejam reveladas? Exatamente, porque isso aqui é espiritual. Assim como se eu quero conhecer alguém, já viu como é interessante quando você conhece alguém pela primeira vez, ou você quer conhecer uma pessoa, e qual é a forma de nós nos conhecermos? Através de uma conversa.
E através da conversa você vai acessando a intimidade daquela pessoa. Através de uma conversa, num primeiro momento você conhece alguém. Eu sou muito falastrão, muito comunicador. Onde eu estou, eu converso com as pessoas. Às vezes eu paro num lugar e eu estou ali conversando, já começo a falar. E a minha esposa fala, meu Deus, eu não sei como que tem essa facilidade de falar com as pessoas em tudo quanto é lugar. Eu sou assim, porém eu sei que há um limite quando eu conheço alguém para que eu possa ir e que a pessoa também vai me dar acesso. Mas quanto mais nós desenvolvemos intimidade com uma pessoa, mais acesso nós temos àquilo que está dentro dela, dentro do coração dela. Se você tem um amigo, uma amiga, né, um marido, uma esposa que é seu confidente, uma pessoa que você se sente confiante, que você pode se abrir, que você pode falar o que você pensa sem ser julgado, você sabe o que eu estou dizendo. Então você tem ali tanta intimidade que você abre ali o seu coração, você fala, você conversa, você ouve, porque há um ambiente de intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós encontramos esse lugar, esse ambiente de intimidade com Deus, e nós clamamos, a Bíblia diz que Ele responde, Ele anuncia coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. A oração vai gerar em mim e em você essa intimidade, essa comunicação com Deus. Agora, se isso for tirado de nós, ou talvez quantas pessoas não oram, não fazem um bom proveito, não acessam, não usam aquilo que têm. Eu tenho uma experiência engraçada. Eu comprei um telefone uns anos atrás, um iPhone, e como a capacidade de armazenamento dele não era muito grande, eu fiz um plano, um pacote de 1 terabyte de memória. E aí toda hora eu tenho não sei quantas mil fotos no meu telefone, coisas da igreja, eles usam meu telefone na igreja para filmar, para fotografar, uma loucura. E eu quando estou com os meus filhos jogando, eu bato 50 fotos que não usa nenhuma, tudo eles acham ruim. Mas eu bato 50, 100 fotos, eles aproveitam uma, eu fico com pena de apagar. Agora com o meu neto, meu celular virou uma galeria de, meu Deus do céu. E aí toda hora eu tenho que ficar apagando coisa, e um dia eu falei, Gabriel, não é possível. Eu vou pagar mais agora, porque eu pago 1 tera, e o 1 tera que eu pago não é suficiente, porque eu tenho muita coisa no telefone. Ele falou, deixa eu ver aí, pai. Ele falou, pai, você paga 1 tera. De 1 tera que você paga, você nunca usou, esses anos todos, nenhuma coisinha de nada. Eu disse, como assim? Está tudo no teu celular, você nunca jogou para dentro do tal do tera. Há anos eu pago, há anos eu não uso. Porque eu nunca soube acessar o lugar certo para guardar. Quantas vezes os cristãos têm anos de igreja, às vezes uma longa caminhada, mas não acessam lugares porque não conversam com Deus, porque não oram. Amados, a Bíblia manda orar sem cessar. Não é se tornar um religioso fanático, que você vai ficar na rua orando, mas é ter um lugar de oração, é ter um momento com Deus, é ter um momento para você falar, um momento a sós, um momento que eu gosto muito quando eu estou dirigindo, viajando sozinho, que eu estou dirigindo, eu fico ali, às vezes eu paro o carro no trânsito, agora eu estou com um insufilme mais escuro, mas antes era um insufilme mais claro, as pessoas falavam, acho que ele é louco, porque eu estou ali conversando e estou ali falando com Deus, e falando, aí eu paro e gesticulo que Ele está certo com o que Ele está falando comigo também, e estou ali, é o meu momento. Às vezes você pode fazer isso na praia, andando, trabalhando, ou entra no teu quarto, fecha a tua porta, eu não sei, mas se nós quisermos ter acesso às coisas sobrenaturais, nós acessamos através da nossa vida de oração. Quando nós não oramos, nós estamos abrindo mão de acessar coisas ou de não vivermos as mudanças que a nossa vida necessita. Tem gente que só reclama, tem gente que se tornou um murmurador, reclama o tempo todo reclamando, é o tempo todo questionando, é o tempo todo murmurando, toda palavra que sai da boca é uma murmuração.
Se nós transformássemos a nossa murmuração numa oração, se nós falássemos com Deus, nós veríamos um resultado maior. Sabe por quê? Guarda isso, a oração é uma chave que abre as portas do céu. A oração é uma chave que abre as portas do sobrenatural. A oração é uma chave que traz resposta para as suas necessidades. Então, quando nós oramos, Deus nos dá acesso. Diga, quando eu oro, Deus me dá acesso. O que eu acesso quando eu oro? Primeiro ponto, a oração acessa o trono de Deus. Essa é a forma que o Senhor nos ensinou. Essa é a maneira que Jesus nos ensinou. Se eu quero acessar o trono de Deus, não é pela minha força, não é pela minha aparência de sabedoria, não é por muito falar, não é por eloquência, não é pelo conhecimento teórico ou teológico, nada disso. O conhecimento, ele não te dá acesso ao céu. O conhecimento não faz você acessar o trono de Deus. O que faz você acessar o trono de Deus é a oração. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando nós oramos, você não está falando com vazio, você está falando com Deus. Quando você ora, você acessa o trono de Deus. Enquanto a terra está vendo o problema, a oração te leva diante de quem governa a terra e tem solução para o seu problema. Diga, Deus tem solução para os meus problemas. Então, quem ora não anda sozinho. Quem ora vê proteção. Às vezes, a Bíblia fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Às vezes você está num lugar meio esquisito, um lugar meio perigoso. Ore, Senhor, coloca anjo para me guardar, para me proteger. Pai, não deixa ninguém me ver. Esses dias eu tenho recordado algumas experiências que eu já tive na vida. Me recordei esses dias, eu era gerente geral de uma empresa de tecnologia em São Paulo. E era uma empresa grande, e um dia eu saí para almoçar, a empresa havia se mudado do bairro do Itaim Bibi para o Brooklyn, e depois nós fomos para uma região em Santo Amaro, tivemos um polo em Santo Amaro muito grande, gigantesco, e eu gerenciava toda essa parte de produção. E o lugar era novo, Santo Amaro, eu não conhecia, e um dia eu disse, bom, eu vou almoçar hoje fora, vou conhecer por aqui a região, me falaram que tem um lugar, e eu fui almoçar. E eu saí, e eu estava andando, e tinha um senhor na minha frente assim, mais ou menos daqui naquela parede, ele andando na rua e um outro senhor andando atrás dele. De repente esse senhor puxa uma arma assim, e sabe quando você fica meio anestesiado? Ele puxou a arma, ele foi por trás assim do outro senhor e ele deu não sei quantos disparos. E quando ele volta, eu estou andando, eu não sabia se eu corria, se eu voltava, eu estou de frente para ele com a arma na mão. A primeira coisa que eu fiz foi, Senhor, cega ele para que ele não me veja, para que ele não me enxergue. E eu passei, e o cara passou como se eu não existisse. E eu vi o rapaz ainda no chão, atravessei a rua, aí depois começou um alvoroço, uma gritaria, e aí chamaram depois polícia, resgate, eu não sei o que aconteceu com o rapaz. Mas naquele momento a primeira coisa que eu fiz foi, Senhor, que ele não me enxergue. Porque eu vou saber se ele vai, o que ele vai pensar, o que ele vai achar, não sei. Mas o que eu sei é que às vezes, ainda que eu ande pelo vale da sombra, o Senhor está conosco, ore. Às vezes você tem um problema na tua casa, você tem um problema com o vizinho, e você, ao invés de você entrar num pé de guerra, ore, ore. Nós temos experiências aqui na igreja, que às vezes eu estou trazendo isso de volta para você se lembrar, trazer à memória o que te dá esperança. Nós temos uma irmã nossa em Cristo, uma ministra nossa, hoje ela mora em São Paulo. Ela morava ali no bairro do Ivoti, na rua de trás da casa dela tinha um senhor que começou a se incomodar com o cachorrinho dela que latia. E ele disse, eu vou acontecer. Um dia ele foi no portão e disse, eu vou quebrar, eu vou arrebentar com tudo, eu vou fazer.
Quando nós soubemos disso, eu falei, vamos juntar 2, 3 irmãos da igreja, vamos lá, pegamos ele numa quebrada, amarramos ele, depois dele amarrado eu chego e eu começo a bater, né? Depois dele amarrado, brincadeira, gente. Mas ele começou a ameaçar que ele ia fazer, que ele ia dar tiro, que ele matava, que ele fazia, que ele era perigoso. E nós falamos, vamos usar a arma que nós temos, vamos orar. E nós começamos a interceder por ela, interceder e clamar, e clamar. Um dia foram na porta desse cidadão, rebentaram a porta, ele saiu fugido, nem a roupa do corpo, só levou a roupa do corpo, nem a roupa que tinha levou, nunca mais voltou. Porque quando uma igreja ora, nós acessamos o céu. Quando uma igreja ora, nós nos posicionamos no lugar certo. Ao invés de brigar, de fazer guerra, de arrumar encrenca, de arrumar confusão, ore. Ah, mas tem uma pessoa que está me perseguindo no trabalho, ore. Ah, mas tem alguém que está tentando puxar meu tapete, ore. Ah, mas tem alguém que está me difamando, ore. Ore. Porque o poder da tua oração vai te livrar do mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dessas pessoas que são usadas por Satanás. Tem pessoas que são usadas por Satanás, que querem de alguma forma derrubar você, destruir tua vida, tua família. Por quê? Porque tem muitas vezes inveja da luz do Senhor que brilha na tua vida. Porque tem inveja daquilo que você é, daquilo que você representa, da luz que você carrega. E qual é o nosso posicionamento? Oração. Eu estou passando, bispo, por um problema complexo no meu trabalho. Eu corro o risco de perder emprego. Ore. Estou falando para vocês de algumas experiências que o Espírito Santo começou a me fazer lembrar esses dias. Meu primeiro emprego registrado, amados, eu era jovenzinho, garoto, e a empresa era uma empresa grande, prestava serviço para Alto Latino em São Paulo, e tínhamos lá 4 office boys e um office boy da diretoria. E eu entrei para trabalhar nessa empresa como 5º office boy. Quem era mais velho de casa trabalhava com a diretoria e o resto ralava. E eu trabalhava, mas uma loucura. Um dia começaram a dizer assim, vão mandar embora, vão mandar não sei o quê. Você tem datilografia? E eu não tinha o curso de datilografia, eu era um catador de milho. Os jovens não sabem o que é isso, mas eu catava milho, tec. Aí um falou, não, eu tenho, não, quem tem datilografia vai para o escritório, quem tem datilografia vai trabalhar de auxiliar, e você? Eu falei, eu tenho Deus, eu tenho um Deus, que não vai deixar. Eu falei, eu não tenho nada, e não tinha mesmo. Aí a diretora um dia, com tanta gente para ela escolher, ela disse, olha, eu vou pôr você para fazer um teste, auxiliar de escritório, lembrei o nome, para ser auxiliar de escritório. Eles mandavam imagina, a empresa era gigante, tinha que digitar os envelopes para pôr a cobrança dentro do envelope para mandar para o correio. Chegava assim um calhamaço, é borderô que chama aquilo, né? Sérgio, você que trabalhou em banco, chamava os borderô, um calhamaço, cada um daquele com endereço para eu digitar. Tec, errava, volta, apagava. Do meu lado tinha uma moça que ela digitava assim, e ela conversando e digitando sem olhar, e eu, pec. Aí um dia, estou no refeitório da empresa almoçando, vão mandar embora o pessoal, os boys vão tudo embora. Notícia quente. O que não falta em empresa assim é gente que tem um ouvido grande para ouvir fofoca. Naquele dia à tarde, chamaram os 3 boys na sala lá da RH, foram dispensados. Eles descem e falam, não é possível, fui mandado embora, não é possível, fui mandado embora. E um deles olha e fala, vocês 2 também vão.
Eu falei, diabo. Eu fui no banheiro, me ajoelhei, e eu falo, Jesus, não deixa me mandar embora. Eu preciso ajudar minha casa, eu preciso ajudar minha mãe, não me deixa mandar embora, não me deixa mandar embora, não me deixa mandar embora, não me deixa mandar embora. E orei. No dia seguinte, me chamaram no escritório. Será que vamos ter que dispensar vocês, porque a gente quer um pessoal que trabalha assim, que digita assim, que não sei o que lá e tal, e que faz. E a pessoa me mandando embora, e eu falando, Jesus, não me deixa mandar embora. Jesus, não me deixa mandar embora. Jesus, não me deixa mandar embora. Me mandaram embora. Eu saí meio zonzo, chorando. Estou chorando, estou passando por um corredor, encontrei Roberto Setúbal. Ele olha para mim e fala, o que foi, Barzinho? Você está chorando? Eles me mandaram embora. Você? Quem te mandou embora? Eu falei, fui lá no RH agora. Vem cá. Me pegou assim. Quem mandou o boizinho embora? Não, porque... Ele vai trabalhar na diretoria. Vai trabalhar comigo agora, meu office boy. Aí eu fiquei, desse tamanho eu fiquei. Isso não se mexe comigo. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. E nós precisamos entender isso, que a oração acessa a presença de Deus, acessa um lugar onde Deus está e Deus abre portas. Salmo 145, Davi fala isso. Perto está o Senhor, de quem? De todos os que o invocam, em verdade. Uma coisa é saber sobre Deus, outra coisa é experimentar a presença de Deus. Uma coisa é você saber que de Deus, falar de Deus, conhecer a Bíblia. Outra coisa é quando você se coloca aos pés dele com o coração contrito. Você não tenha vergonha de expor a sua humanidade. Não tenha vergonha de expor a sua pequenez, a sua falha, a sua fraqueza, o seu pecado, a sua vida, porque Deus te conhece. Quando você for falar com Deus, você não precisa usar uma máscara, você pode dizer, Senhor, olha, eu sei as falhas que eu tenho, eu sei quão pequeno eu sou, Senhor, eu preciso da Tua ajuda para poder não errar nesse ponto, eu preciso da Tua mão para me guiar nesse caminho, eu preciso da Tua misericórdia para me sustentar, Senhor, eu tenho medo disso, tem pessoas que estão se levantando contra a minha vida, eu não sei como vai ser. Esse lugar te leva para a presença de Deus, te leva para debaixo das asas do Altíssimo. Nesse lugar você é guardado, você é protegido e Ele conduz e dirige tudo à sua volta. Só que nós, como servos de Deus, estamos vivendo como? Como vivemos nos dias de hoje? Ou nós queremos briga, nós queremos guerra, a pessoa fala mal de você. Hoje, se a pessoa falar mal de você, não, eu vou para a internet, eu vou dar indireta, eu vou pegar aqueles videozinhos que o pessoal põe, porque aqueles vídeos de rebentar mesmo, eu vou pôr lá, eu vou dar indireta. Você não precisa, ora, não perca tempo com quem quer destruir você. Quem se levanta contra você, se levanta para cair. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que fazem guerra contra ti, serão reduzidos a nada, coisa de nenhum valor, o mal vem por um caminho, por 7 foge da tua presença. Então, o que nós temos que fazer? Buscar ao Senhor em oração. Moisés, ele não queria ver milagres, Moisés queria a presença de Deus, por isso ele sobe, ele vai lá, ele quer ver a sarça, ele quer a presença de Deus. Êxodo 33:15, se a tua presença não vai comigo, não nos façais subir deste lugar. O que Moisés está falando? Senhor, se eu não tiver a tua presença, não me faça sair daqui. Então a oração é que vai te dar força. Amados, eu aprendi uma coisa, eu queria compartilhar com vocês. As maiores batalhas que eu venci na minha vida, eu venci de joelho. As maiores guerras que eu venci na minha vida, eu venci de joelho. Foi com o joelho no chão. Não foi pela força do meu braço, não foi pela minha expertise, não foi pela minha capacidade. Não que eu não tenha capacidade, não que eu não tenha força, não que eu não tenha expertise, mas não foi isso que me deu a vitória.
foi quando eu coloquei os meus joelhos no chão e me voltei diante de Deus e Ele ouviu o meu clamor e enviou socorro. Deus ouve a nossa oração. Efésios 6,18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Jesus venceu o Getsemane, mas antes ele orou. Antes da cruz, houve oração. A igreja não pode parar de orar. Uma mãe não pode parar de orar por um filho que tem um vício. O mundo todo pode apontar o dedo e desistir, mas você vai orar até você ver Deus mudar a sorte dele, porque Deus vai mudar. Você vai mudar. Uma esposa, ela nunca pode deixar de orar pela vida do marido. Ela tem que orar, ela tem que orar, ela tem que orar. Meu marido, o Senhor vai honrar o trabalho dele, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai prosperar. O marido nunca pode deixar de orar pela vida da mulher. Deus vai honrar minha esposa, Deus vai realizar os desejos do coração dela. Vida de oração. Às vezes a gente vê uma situação que está se arrastando há muito tempo. Faz muito tempo, isso não muda, isso não tem jeito. Não use a tua boca para falar não muda e não tem jeito. Use a sua boca para pedir para Deus, porque Ele tem um poder para mudar e transformar pessoas em qualquer situação. Então, a oração, ela não pode cessar. Com toda a oração e súplica, põe de novo para mim, orando em todo o tempo A oração é algo permanente, constante. É que a gente está acostumado assim. Eu tentei, não deu certo, eu abandono. Eu fui lá, falei, mas não resolveu, deixei para lá. A oração não se deixa para lá. A oração é uma arma poderosa, espiritual, que vai acompanhar você. Às vezes nós não temos sabedoria para tomar uma decisão. Às vezes você não sabe como agir. Às vezes até o teu temperamento não é um temperamento que você vai lá querer entrar no embate com uma pessoa, tentar de alguma forma resolver. Como que você faz? Ora e pede sabedoria. Porque Deus dá sabedoria quando nós paramos e oramos. Então a oração te dá acesso a um lugar que te torna sábio. Sabedoria nas tuas palavras. Sabedoria naquilo que você vai falar. Olha, antes de você responder uma pessoa, ore. Antes de você tomar qualquer decisão, ore. E às vezes, ore e aguarde. Ore e espere. Não toma nenhuma decisão precipitada, emocionado, porque está nervoso, porque está chateado, porque alguma coisa aconteceu. Não tome decisões quando você está emocionalmente instável. Ore, Deus vai te dar sabedoria. É isso que a Bíblia fala em Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos o quê? Dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Então, quantas decisões erradas podem ser evitadas se nós orarmos? Se nós tomarmos uma simples atitude, eu vou orar por isso. Quando alguém te coloca pela parede, não, você tem que resolver, vamos fazer, fala assim, olha, eu vou te pedir uma gentileza, me dê um tempo para eu orar, para eu buscar Deus. Bispo, mas eu vou falar isso. Fale isso para as pessoas, não tenha vergonha. Fale, eu não estou me sentindo confortável, eu não estou conseguindo agir nesse momento. Então, eu vou orar para Deus me dar uma direção. Ore, e você vai ver, Deus vai te dar direção. Deus vai te direcionar. Deus vai te conduzir no seu caminho. Quem ora recebe sabedoria de Deus. Sabedoria para agir. As pessoas não oram nas igrejas mais, amados. Eu estou falando isso aqui para vocês. As pessoas perderam o hábito de orar e muitos nunca desenvolveram esse hábito. Bispo, mas é que eu venho de uma família católica e quando tinha um problema, eu venho de uma família espírita, quando tinha um problema, minha mãe pegava uma rudazinha, punha atrás da orelhinha, que era para quebrar o olho gordo. Eu sou de uma família que minha vozinha rezava, ela pegava um raminho, um pedacinho de mato, e ela tirava o olho gordo, ela tirava o quebrante de mim. Então, eu me habituei com essas coisas. Eu sou de uma família, eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso.
Mas o que você precisa entender é que se você quer ver de verdade a mudança na sua vida, você vai ter que perseverar na oração, oração constante, permanente, buscando Deus, até que Ele te dê acesso àquilo que você precisa. Eu falei aqui domingo sobre Pedro, né? Atos dos Apóstolos 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, olha como ele estava, 2 soldados, um de cada lado, ele dormindo no meio, acorrentado com 2 cadeias, ou seja, os braços e as mãos estavam presos, e sentinelas à porta guardavam o cárcere, ou seja, um guarda de cada lado dormindo nele, ele preso pelos braços e pelas mãos, segurança na porta, o cenário não tem como escapar. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e ele sai. Pedro estava preso, mas havia uma igreja orando. Às vezes a gente está preso numa situação que a gente não sabe como vai sair. Às vezes é uma pessoa que está na tua vida que você fala, eu não sei como que eu me liberto disso aqui. Às vezes é uma sociedade que você fala, eu não sei como que eu vou resolver isso aqui. Às vezes é um compromisso que você assumiu e que está te matando e você fala, eu não sei como é que eu me livro disso agora, porque eu estou tão enrolado nisso. Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus vai te revelar coisas, vai te dar sabedoria, vai te dar direção, vai te dar experiência para você tomar as suas decisões. Eu queria encerrar essa palavra de hoje dizendo uma coisa para vocês, amados, muito simples, mas cristianismo, ele não é uma religião ou um fanatismo que as pessoas pregam aí fora. Cristianismo não é essa coisa que se tornou o meio evangélico agora na internet, uma disputa de ego. É uma disputa de ego. É um querendo saber mais do que o outro, é um querendo fazer mais do que o outro, Você sabe que eu tenho um certo repúdio a estas coisas, sabe? Eu vejo que é sempre um querendo provar que é melhor do que o outro, sempre um querendo mostrar que sabe mais, que conhece mais. A minha igreja é certa, a tua igreja é errada. Não, porque eu tenho conhecimento, essa pessoa não tem conhecimento. Amados, cristianismo é mais do que conhecer, cristianismo é viver. Cristianismo é mais do que aparentar santidade. É reconhecer as suas imperfeições aos pés daquele que é santo e pode te ajudar a ser melhor. Cristianismo é mais do que a pessoa ficar gravando vídeo na internet para viralizar. É quando a pessoa abre o seu coração, ela não viraliza para a sociedade, mas ela acessa o trono de Deus. Então eu queria que você hoje entendesse isso. Tem coisas na sua vida que você só vai vencer se você orar. Você poderia vir aqui hoje e eu te disser, eu vou te dar 7 passos para a vitória, 7 passos para vencer o inimigo, 50 ou 3 passos para você alcançar o seu sucesso financeiro. Eu vou te dar a chave é a oração. Ore e você vai acessar o trono de Deus. Quem ora vê milagres, quem não ora não vê. Quem ora recebe a bênção, quem não ora não recebe. Quem busca, encontra. Batei, abri-se-vos-á. Isso é oração. Buscai e achareis. Isso é oração. Pois todo aquele que busca, ora, encontra. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aí você vê as passagens bíblicas falando isso. Busca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Existem coisas que não estão no campo da razão e da lógica. Você sabe que existem coisas que chegam às nossas vidas, não é por acaso. Às vezes tem alguém tramando contra você, armando uma arapuca para você. A pessoa quer, às vezes, fazer um mal para você. Aí,
ela vai mandar uma mensagem falando mal de você para alguém, ela manda para você. Aí você ouve, fala, aí a pessoa apaga. Aí mandei errado, você fala, não, eu ouvi, mas tudo bem, está tudo certo. Tem gente que às vezes quer o teu mal, está fazendo o teu mal, fazendo a tua caveira. Aí manda mensagem para uma pessoa, você está do lado, olhando o telefone, abaixa a aba assim, ó. Aí quando abaixa a aba, você lê. Tinha uma vez uma senhora, ela começou a falar mal de mim, e mandou para uma irmã da igreja, falando mal de mim, eu estou do lado da irmã da igreja, e a irmã disse assim, vê se pode. E me deu o telefoninho na mão, o smartphonezinho, e eu disse, misericórdia, Ave Maria. Até eu fiquei com raiva de mim mesmo. Aí eu disse, o que a gente faz? Vamos orar, né? Bora orar, porque tem... mano, as coisas ocultas são reveladas. Alguém está tramando contra a sua vida. Você não vai contratar um investigador. Você vai clicar num botãozinho, de repente, do nada. Você vai, o que é isso aqui? Estou sendo enganado. Do nada. Mas não é do nada. É Deus revelando aquilo que está oculto, para que você não venha se enganar, sofrer. Então, Deus tem essa capacidade. Deus tem esse poder. Então, eu queria nesse momento estimular você, nós vamos mais uma vez orar. E hoje, a oração que eu quero fazer com você, é oração para que você volte a ter uma vida de oração. Para que você comece a ter uma vida de oração. Para que você desenvolva a sua vida de oração. Meu irmão, minha irmã, curva a sua cabeça, eu queria que você falasse com Deus. E a partir de hoje, ao invés de murmurar, você vai orar. Sabe aquela pequena pedra no teu sapato? Você vai tirar essa pedra do teu sapato, orando. A palavra do Senhor diz que haviam 3 exércitos que haviam se reunido contra o povo de Deus. Mas enquanto eles armavam uma emboscada contra o povo de Deus, o povo do Senhor orou. E quando ele orou, e o profeta orou, eles começaram a brigar entre eles e se matar entre eles. E o Senhor disse a Josafá que naquela peleja, naquela batalha, ele não teria que lutar. Que aquela guerra não seria dele, a luta pertencia ao Senhor. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, que essa luta, essa batalha não pertence a você. Eu mando uma palavra em nome de Jesus para Portugal. Vaguinhos, o Senhor vai te dar sabedoria. Ore, o Senhor vai te dar sabedoria na sua tomada de decisão, na decisão que você precisa tomar. Você que está aqui hoje, que precisa tomar uma decisão, precisa de sabedoria, eu estou aqui hoje dizendo em nome de Jesus, o Senhor vai te dar sabedoria para a tomada de decisão que você precisa tomar. O inimigo às vezes tenta colocar no teu coração que você não é ouvido por Deus, que Deus não te ouve, que você é falho, que você é um pecador, que você é imperfeito. Eu quero te dizer que tudo isso é uma voz mentirosa, porque não é assim que Deus te vê. O Senhor conhece sim os seus erros, as suas fraquezas, e você pede ajuda e Ele vai te livrar e vai te libertar de tudo isso. Mas acima de tudo Ele ouve um coração contrito, um coração honesto. Qual é a batalha que você está lutando sozinho? Qual é o problema que você está tentando resolver com a força do teu braço? Qual é o problema que você está tentando resolver com a tua mão, com a tua força, com a tua capacidade? O Senhor está te dizendo hoje, filho, filha, não luta desse jeito não. As armas da sua milícia não são carnais, são poderosas em mim para destruir fortalezas, anular os sofismas. Então ore, busque a Deus em oração, clame, se for necessário grite com toda a tua força, se for preciso e não tiver força, vá com um gemido inexprimível, mas fala para Deus o que você está sentindo, fala para Deus o que fizeram para você que te magoou, fala para Deus o que fizeram para você que te chateou, fala para Deus quais são os levantes que fazem contra a sua vida. Talvez alguém está impedindo você de acessar um lugar, ore, porque Deus tira a pessoa e te dá o acesso.
Deus é poderoso para fazer isso. Acredite no que eu estou te dizendo. Às vezes tem pessoas que vão se levantar contra a sua vida de tal forma, mas quando você põe o seu joelho no chão e ora, Deus tira o que é dessa pessoa e dá para você, e põe nas tuas mãos, para mostrar o poder e a glória dele a quem pertence. Ele fez isso com José, ele fez isso com Moisés, ele fez isso com Jacó, ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Isaac, e ele continua sendo o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Ele fez com Davi, ele fez com Esther, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Deus está ouvindo a tua oração. Deus ouve o seu clamor, Deus ouve aquilo que você faz, Deus ouve a sua voz. Ele está aqui, Ele está presente nesse lugar. Quando dois ou mais se reúnem e ligam na terra acerca de um assunto, é ligado nos céus. Cada palavra que sai da tua boca é uma semente semeada no trono, no jardim de Deus. Cada palavra que sai da tua boca é uma semente que é semeada para a vida. Porque a morte e a vida estão no poder da língua, e que bem a utiliza, colhe, come do seu fruto. E o Senhor quer te dar acesso a lugares que você nunca acessou. O Senhor quer abrir portas que só Ele pode abrir. Não é o teu braço, não é aquele amigo que te prometeu e nunca cumpriu, não é o trabalho excepcional que você está fazendo, não é a tua luta, não é a tua capacidade, não é o teu esforço, é a tua oração. Você vai continuar se dedicando, você vai continuar fazendo o natural, mas o sobrenatural, quem põe nas tuas mãos é Deus. Quem inclina o coração das pessoas para te abençoar é Deus. Quem inclina o coração das pessoas para te favorecer é Deus. E nesta noite Deus está fazendo isso. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo a tua oração. Se é no seu trabalho, Deus vai te honrar. Se é uma mudança de trabalho, Deus vai te dar a mudança. Se é um incômodo que tem lá dentro, Deus vai mover as situações para te favorecer. Se existe um latoeiro na sua vida, alguém que está ali te difamando, erguendo a voz contra você, o Senhor vai desbaratar, vai calar, vai fazer emudecer. O Senhor vai fazer com que o opróbrio e a vergonha alcance a vida desse latoeiro, dessa latoeira que se levanta contra a sua vida. Porque maior é o que está em você do que aquele que está nesse mundo. Em nome de Jesus, apresente a sua oração a Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no teu próprio entendimento. Confia nele no mais, Ele tudo fará. Fale com Deus, fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Seja honesto, seja sincero. Não precisa esconder o que você está sentindo. Fala o que você está passando, as suas dores, as suas decepções. É para Ele, é aos pés dEle que você tem que clamar por socorro, porque Ele pode. Se a situação é dentro da tua casa, é no teu casamento, não é o vizinho que tem que saber. Não são os seus familiares, parentes que tem que saber. Coloca aos pés do Senhor nessa hora. Apresenta essa situação diante de Deus. Começa todos os dias a apresentar isso diante de Deus. Você não vai precisar falar, você não vai precisar brigar, você não vai precisar abrir a tua voz. Você vai falar para Deus, e Deus te responderá. Você que está aqui hoje, que tem um projeto grande nas mãos, o Senhor vai te dar capacidade para você dar conta de tudo isso. Deus vai colocar nas tuas mãos os recursos. Eu oro agora para que Deus esteja começando a abrir portas agora, liberando bênçãos financeiras. Eu oro para que o Senhor comece a liberar agora sobre a sua vida aquilo que está faltando, aquilo que você precisa. Em nome de Jesus eu libero nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, portas financeiras, bênçãos profissionais, promoções, aumento de salário, vendas, negociações sendo fechadas, o dinheiro entrando na tua conta, o Senhor abençoando as obras das tuas mãos, dos teus trabalhos, o Senhor
te dando condições de consertar aquilo que está quebrado para que você possa trabalhar. O Senhor vai te dar condições de ter coisas novas. Se é carro, um carro novo, um automóvel novo, uma frota nova. Se é uma máquina nova, máquinas novas, uma empresa nova, um comércio novo, uma direção nova, uma nova porta, um novo caminho. Se é no ramo da construção, Deus vai te dar condições de vender, de construir, de começar e terminar, de fazer bons negócios, grandes negócios, porque a boa obra que o Senhor começou na tua vida, Ele é poderoso para levar até o fim. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção, abundância, provisão, liberação do céu. Com o anel de selar, eu selo nesta noite a bênção do céu sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, amém? Olha, 9h15. Você pode dar uma oferta de amor ao Senhor, mais uma oferta de amor ao Senhor nessa noite? Podemos? Lucas, vem cá você e a Raquel. Vamos cantar um corinho para nós encerrarmos hoje, louvando a Deus, porque o céu está liberando bênção sobre nós, amados. Eu estou com uma expectativa boa demais daquilo que Deus vai fazer ainda nesses próximos dias. Qual foi que nós cantamos? O primeiro foi Aos Pés da Cruz. Aos Pés da Cruz é bom. Me canta um pedacinho aí para eu lembrar. Ah, você sabe? Mas você sabe cantar também? Gente, meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, né, paixão? Mesmo quando tudo diz que não, eu continuo olhando para ti. Vamos olhar para o Senhor, vamos orar. Pode vir aqui mais para frente. Estamos combinando, ó, dupla sertaneja. Louve ao Senhor, adore a Deus, enquanto você louva, ora.
misericórdia, graça e luz. Aleluia. Nós já alcançamos nessa noite essa misericórdia, essa graça e essa luz, porque na cruz do Calvário Ele se entregou por nós. Erga suas mãos aos céus. Eu declaro que a graça, a paz, a misericórdia e o amor de Deus te conduza por um restante de semana vitorioso, mas seja um restante de semana de vitórias, de respostas, de bênçãos e de milagres e de portas abertas na sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz. Você vai declarar na vida do seu irmão que você vai encontrar pelo meio do caminho. Vamos nos manter firmes em oração. Vamos nos manter firmes em oração.